No, please. Jose, me va a matar. Tingnan nyo mga idol, tumalon yung ahas, hinuli ang ibon. Ayun. Ao observar este ambiente, você pode perceber o quanto ele proporciona um conforto de forma natural. Enquanto aqui, um ambiente que era confortável se transforma em um extremo pesadelo. Florestas são lugares que abrigam uma enorme diversidade de vida, porém, em meio à tranquilidade e à beleza da natureza, algumas pessoas acabam tendo encontros inesperados com animais. Sejam animais que podemos dizer que são fofos e até mesmo tranquilos, quanto animais que são simplesmente bizarros. Então, uma simples caminhada que parecia ser tranquila pode acabar se tornando uma das experiências mais aterrorizantes da sua vida. Olha o tamanho dessa cobra. No Brasil, a sucuri verde é considerada a maior cobra do país, podendo chegar a 6 metros de comprimento e pesando até 200 quilos. E com isso, muitos têm medo dessa cobra pelo seu tamanho imponente. Mas lembrando que essa serpente não mata humanos. Não é à toa que não tem nenhum registro dela matando alguém, ou pelo menos engolindo, como muitos dizem por aí. Humanos não fazem parte da sua dieta, e quando encontram pessoas, elas geralmente fogem ou se escondem. Assim, podemos considerar que ela é até inofensiva. Porém, ao contrário da sucuri verde, existe uma cobra que pode ultrapassar facilmente os 6 metros de comprimento e ainda por cima pode sim matar humanos e até mesmo engoli-los. A piton reticulada é a maior serpente do mundo. Em um cenário como esse, encontrar uma coisa dessa vagando em uma floresta por aí é extremamente assustador. Por mais que a sua aparência pode até ser bonita e casos dela comer humano é também muito raro, não tira o fato que isso pode sim acontecer. Um exemplo disso é um caso que aconteceu em 2017, lá na Indonésia, onde um agricultor foi encontrado dentro de um apito de 7 metros de comprimento. Imaginar que um bicho desse pode engolir um humano por inteiro é sem dúvidas bem perturbador. Um detalhe é um recente registro de um apito com mais de 7 metros de comprimento, oficialmente 7 metros e 22 centímetros. Imaginar um encontro como esse com um bicho que é maior do que o seu quarto é sem dúvida uma das coisas mais perturbadoras de ser encontrado. Então, aqui fica a dúvida qual o tamanho extremo que essa serpente pode alcançar e também o que ainda pode ser encontrado por aí em meio a uma floresta. A sucuri verde e a piton reticulada de fato já são sinistras e bem bizarras, porém, ao ver uma imagem, é muito provável que você mude de opinião. Essa é a cobra real, também conhecido como cobra-rei. A cobra-rei é uma serpente que habita exclusivamente o continente asiático, alcançando o tamanho de 4 metros, mas com registro confirmado na média de 5,85 metros de comprimento. O que mais assusta nessa cobra é que elas podem se erguer do chão até cerca de 1 a 2 metros de altura. A altura média de um homem gira em torno de 1,70 metros, enquanto a de uma mulher fica perto de 1,60. A cobra-rei é tão grande que, em algumas situações, parece literalmente olhar para você de cima para baixo. Mas isso ainda não é o único motivo para temê-la. A cobra-rei também possui um veneno extremamente poderoso. A sua quantidade massiva de peçonha em apenas uma só mordida pode facilmente matar um elefante ou até 20 pessoas. Quem decide lidar com um animal como esse sabe que qualquer erro pode custar muito caro. Nesse vídeo, felizmente tudo ocorreu sem maiores problemas, mas já nesse outro, já não podemos dizer a mesma coisa. Após ser picado por pelo menos 2 vezes, esse homem, conhecido como Nojani e morador da Indonésia, chegou a dar risada da situação, aparentemente sem imaginar a gravidade do que havia acontecido. Segundo algumas fontes, ele teria até recusado os primeiros socorros logo após o ataque. No entanto, cerca de 2 horas depois, os efeitos do veneno começaram a aparecer. Fortes dores se espalharam por todo o seu corpo e ele precisou ser levado às pressas para uma clínica próxima da sua aldeia, mas infelizmente não resistiu. Olhando os comentários desse vídeo,
vi que muitas pessoas criticaram as atitudes do homem, afirmando que ele não levou o perigo da situação tão a sério, principalmente por estar tirando sarro do animal e por ele ter recusado os primeiros socorros logo após ser picado. E sinceramente, vendo esse vídeo, serve como um alerta sobre os perigos de subestimar um animal ou uma das serpentes mais venenosas do mundo. O leopardo das neves é considerado um animal extremamente reservado e tímido. Na maioria das vezes, quando encontra seres humanos, prefere fugir ou se esconder em vez de atacar. Justamente por isso que ataques contra humanos são extremamente raros. No entanto, isso não significa que eles sejam inofensivos. Essa imagem que você está vendo é uma fotografia real e um registro raro envolvendo um ataque de um leopardo. No mês de fevereiro desse ano, uma turista esquiava tranquilamente por uma pista na China quando algo inesperado aconteceu. De repente, um leopardo saltou da mata ao lado da pista em direção à mulher, transformando um passeio comum em uma cena de puro desespero. Mas o que torna esse caso ainda mais surpreendente é que a turista teria se aproximado do animal para tirar uma foto, o que obviamente não foi uma das melhores escolhas. Apesar da mulher ter ferimentos visíveis em seu rosto, o que podem ser observados claramente no vídeo, a situação poderia ter sido muito mais pior. O capacete que a turista usava foi o que ajudou a proteger sua cabeça e reduzir a gravidade do ataque, o que talvez, se não fosse isso, as consequências poderiam ter sido muito mais sérias ou muito provavelmente ela nem estaria mais viva. Cara, ela tá longe, moço. Florestas são lugares onde existe uma enorme diversidade de barulhos e sons estranhos. O pior de tudo é que, muitas das vezes, você não faz ideia do que está produzindo esses tipos de ruídos. Agora, imagine estar caminhando tranquilamente em uma floresta e ouvir algo sendo brutalmente disparado em meio à mata. Esse é o bico de tamanco, também conhecido como cegonha bico de sapato. Muito provável que você já tenha visto uma imagem como essa por aí, sendo usada como forma de meme ou algo do tipo. Porém, muitos não sabem que essa ave é uma das mais assustadoras do mundo. Além do seu tamanho de 1,5 metros de altura, o bico de tamanco é considerado por muitos uma das aves mais assustadoras do planeta. E o mais perturbador nem é o seu tamanho. Se você tivesse um encontro com um animal desses na floresta, ele ficaria exatamente dessa forma. A ave poderia permanecer completamente imóvel, te encarando por vários minutos ou talvez até horas. Uma curiosidade sobre as aves é que todas elas, em geral, são consideradas dinossauros vivos. Então, ver um bicho como esse é praticamente ver um descendente de um dos predadores mais bizarros que habitava a Terra há mais de milhões de anos. E embora o bico de tamanco não costuma ser agressivo, isso não tira o fato de ser bem assustador. Porém, ao contrário do bico de tamanco, existe sim uma ave que consegue ser assustadora e ao mesmo tempo uma das aves mais agressivas e perigosas do mundo. O mais bizarro desse vídeo é que esse turista filmava de perto sem saber que esse animal é extremamente perigoso, que é o casuar. Não é à toa que o vídeo tem comentários alertando o cara que essas aves poderiam te matar, mas o homem do vídeo aparentemente pensava que poderia ser algum animal qualquer ou até inofensivo. O casuar é uma ave que simplesmente pode alcançar entre 1,5 metros a quase 2 metros de altura e ainda por cima atingir uma velocidade de 50 km por hora. Um encontro com esse animal pode ser um dos piores cenários possíveis, pois, além da sua altura e a sua velocidade que é impressionante, a garra desse animal é extremamente poderosa, sendo semelhante até uma lâmina, podendo ser capaz de causar danos físicos severos com apenas um único golpe. O casuar também pode saltar a uma altura de 2 metros do chão, que basicamente é uma altura equivalente à de um homem adulto ou até mais. Então, mesmo mantendo distância desse animal, você estaria diante de uma ave com uma capacidade física assustadora. Porém, casuares só são agressivos se você tentasse provocá-los intencionalmente ou não. E é exatamente por isso que há poucos registros de mortes humanas causadas por esse animal.
À primeira vista, o orangotango pode parecer apenas um macaco tranquilo vivendo em meio às florestas tropicais. Porém, as imagens a seguir provam que subestimar esse animal pode ser um grande erro e até mesmo pode ser fatal. O homem dessa imagem é um cientista espanhol chamado Lourenço Delano e durante uma das suas expedições, Delano encontrou um grande orangotango macho em meio à floresta. Nos primeiros minutos, o animal não demonstra nenhuma atividade agressiva ou algo do tipo, porém, o animal agarrou o homem e não soltou durante 3 horas. José, me va a matar. Don't fight, Lorenzo. Don't fight, Lorenzo. Ok. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh, por favor. Em um momento como esse, provavelmente você pensaria que ele poderia simplesmente tentar se soltar para sair dali, mas um orangotango adulto possui uma força estimada entre 5 e 7 vezes maior que a de um homem adulto, tornando praticamente impossível do homem conseguir escapar. De fato, o cara não tentou fazer nenhum movimento brusco, e durante o vídeo ele permanece calmo e nem tenta olhar diretamente nos olhos do animal, pois qualquer tentativa de se soltar provocaria um ataque fatal que poderia até mesmo te matar. Depois de um tempo, o animal perde o interesse no homem, assim soltando o indivíduo, e felizmente tendo somente alguns ferimentos leves, pois se ele não tivesse permanecido imóvel durante todo esse tempo, imagina o que poderia ter acontecido. José, me va a matar. Don't fight, Lorenzo. Don't fight, Lorenzo. Vale lembrar que os animais citados nesse vídeo não são animais que habitam no Brasil, porém, isso não significa que as nossas florestas sejam menos perigosas. Aqui no Brasil também existem animais impressionantes, como a onça pintada, além de serpentes extremamente venenosas e espécies gigantescas de cobras, como a sucuri verde. Que é aquilo? Que é isso? Oxi! Oxi, uma sucuri! Na Amazônia, por exemplo, é uma das regiões do Brasil onde mais habita esses animais, então isso não tira o fato de que uma simples caminhada nessas florestas gigantescas da Amazônia também se torna um desses piores encontros que você pode ter com os animais. Galera, olha o tamanho dessa sucuri aqui, ó. Sucuri aqui, galera. Estamos acompanhando ela aqui andando, ó.